TVC, 20 anos com você. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 29 de setembro, e o TVC News traz para você as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. O que você vai ver nesta edição? Polícia Militar prende homem acusado de roubo a pedestres na Mosela. Ministério da Saúde aumenta a vacinação de reforço para idosos acima de 60 anos. Defesa Civil alerta para a chegada de frente fria em Petrópolis. Pacientes com fibrose cística estão sem remédios e polivitamínicos que eram enviados pelo Estado. Governador Cláudio Castro recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19. Prefeitura de Petrópolis promove atividades gratuitas na Praça Dom Pedro no Dia Mundial do Coração. Nova Friburgo abre processo seletivo para a contratação de profissionais para atuarem na saúde mental. Quase 3.500 pessoas são imunizadas contra a Covid-19 na terça-feira em Petrópolis. Prefeitura de Teresópolis aplicará a dose de reforço contra a Covid-19 para idosos de 82 e 83 anos na quinta-feira. Primeira etapa do trabalho arqueológico de escavação é concluída no Palácio de Cristal. Três Rios promove 14ª Conferência Municipal de Saúde. Semana Nacional do Trânsito reforça a importância da segurança. Rio de Janeiro invade o Brasil com ação de promoção turística. Agora, no TVC News. Jean Ramos Furtado, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça na comunidade do Chapa 4, no Valparaíso, em Petrópolis. O jovem estava desaparecido desde o último domingo e foi encontrado nesta terça-feira por moradores da região, no ponto final da Rua Lopes de Castro, em uma área de vegetação. A Polícia Civil investiga o caso. Agora vamos mudar de assunto e falar de saúde, mais especificamente de prevenção. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Coração e, por isso, a Prefeitura de Petrópolis promoveu uma programação gratuita com atividades físicas e orientações na Praça Dom Pedro II. A intenção foi conscientizar as pessoas sobre os problemas cardiovasculares. Aulão com os professores do programa Agita Petrópolis, dicas de exercícios que podem ser feitos em casa ou em locais públicos, como praças ou parques, aferição da pressão arterial e medição de glicose foram alguns serviços disponibilizados hoje na Praça Dom Pedro, em Petrópolis, em comemoração ao Dia do Coração. Quem compareceu ao local pôde ainda participar gratuitamente de um treinamento de primeiros socorros oferecido pelo SAMU, receber orientações sobre alimentação saudável com um nutricionista e dicas de como parar de fumar. O público LGBTQIA+, também recebeu indicações em saúde. Segundo o secretário de Saúde, Aloysio Barbosa, que é médico cardiologista, alguns hábitos são fundamentais para manter a saúde do coração em dia. Praticar atividade física regularmente, não fumar, evitar o consumo excessivo de gorduras, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e evitar o estresse. Especialistas apontam que os principais fatores de risco para eventos cardiovasculares são hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são os níveis elevados de gordura no sangue, histórico familiar, estresse, tabagismo, obesidade, sedentarismo e doenças da tireoide. As doenças cardiovasculares são as responsáveis pelo maior número de óbitos no país e no mundo. Um estudo recente, denominado 7.000 Passos, demonstrou que a atividade física mais democrática de todas, a caminhada, ou seja, todo mundo pode fazer, não existe contraindicação, pode ser feito em qualquer lugar, previne de morte em 75% até os 65 anos. Portanto, vamos nos cuidar, vamos praticar atividade física, que é o mais importante para proteger o seu coração. No
No fim da tarde de terça-feira, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de roubar pedestres na Mosela, em Petrópolis. Com ele foi encontrado um simulacro de pistola, que é uma arma falsa, e o dinheiro que havia sido levado das vítimas. O acusado e as testemunhas foram encaminhados para a delegacia. Agora vamos falar de um assunto que tem deixado inúmeras famílias desesperadas. As pessoas que têm fibrose cística enfrentam muitas dificuldades para conseguir do governo do estado remédios polivitamínicos e suplementos alimentares que são essenciais no tratamento da doença. Desde 2013, as famílias de pacientes diagnosticados com fibrose cística não recebem os polivitamínicos que ajudam a atenuar os sintomas da doença que não tem cura. Também chamada de mucoviscidose, o problema é grave e afeta os pulmões. Como se não bastasse, o governo parou de enviar este ano as vitaminas, que também auxiliam no tratamento. Em Petrópolis, a Aline se desdobra para conseguir mês a mês ajuda de amigos e familiares para arcar com todas as despesas do filho, o pequeno Afonso, de apenas 2 anos e 7 meses. O tratamento dele é um tratamento que tem que ser feito todos os dias, né? Ele faz nebulizações, ele precisa de uma dieta hipercalórica por causa da dificuldade do ganho de peso, e por isso ele precisa de suplementos, de polivitamínicos, e esses polivitamínicos não tem aqui no Brasil, são vitaminas que vêm de fora, então são extremamente caras. A fibrose cística ela é uma doença progressiva, então, na verdade, todo o tratamento que existe, né, é para retardar o avanço da doença. E quando a gente não tem esse tratamento da forma correta, a doença acaba avançando e pode acabar piorando, né, o estado dele. Apesar da gravidade da doença, com medicação os pacientes conseguem ter uma boa qualidade de vida. Nestes momentos de grande dificuldade, a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, a ACAM, é fundamental no suporte que proporciona às famílias. Nós temos uma associação de pais que dá assistência à fibrose cística, que é a ACAM, ela fica lá no Rio de Janeiro. E a gente já vem entrando, né, a diretoria da ACAM já vem entrando em contato desde o início do ano, com a Secretaria do Estado, mas é sempre uma dificuldade com essa mobilização que teve toda agora, foi para a mídia, né, teve esse protesto todo nas redes sociais. Os medicamentos, alguns nós já conseguimos, né, eu acho que, se eu não me engano, o Estado pegou um empréstimo com o Estado de São Paulo e do Espírito Santo para suprir essa necessidade, porque os medicamentos venceriam agora, que são os antibióticos inalatórios. Mas o restante a gente ainda está abrigando, né, suplemento, vitamina, isso tudo a gente ainda está pedindo lá junto a eles. Em meio a tantas dificuldades e sem o suporte do governo, o sentimento é de frustração. É cansativo e doloroso, né? A gente acaba ficando assim um pouco de mãos atadas. A gente faz o que pode, mas nem tudo a gente consegue. Então, assim, é uma situação difícil. Você depender do outro, né? No caso, o Estado, é complicado. E quando acontecem essas faltas, é um pouco desesperador mesmo. Igual, no momento, meu filho não está usando antibiótico inalatório, mas se ele tivesse que interromper o tratamento, seria algo muito grave, que poderia levar a saúde dele, assim, colocaria ele muito em risco, né? E a falta dos suplementos também, porque, assim, até agora a gente está conseguindo comprar, mas a gente não sabe até quando. Então, sem os suplementos, ele pode vir a desnutrir de novo, porque eles têm muita dificuldade de absorção de proteínas, de vitaminas, né, dos nutrientes em si. Em outubro começa o Petrópolis Gourmet, um grande evento da cidade, e por isso a jornalista Beth de Oliveira traz algumas informações hoje pra gente. Olá, Tassiana, nós falamos aqui na última segunda-feira, que foi o Dia Mundial do Turismo, falamos sobre turismo com o secretário da Turispetra, o Samir, e hoje nós viemos a Itaipava conversar com Marco Antônio Miller, que é o representante do Petrópolis Convention Visitor Bureau, sobre novidades nessa área e, claro, já o tradicional Petrópolis Gourmet. Tem muita coisa boa aqui. Desde já, obrigada, Miller. Bem, Petrópolis Gourmet é muito conhecido, vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre a novidade e tudo mais que vai acontecer, porque, afinal, a gente ainda está aí na semana do turismo. Exato. Dentro do segmento da gastronomia, né, uma das ações que o Petrópolis Convention normalmente realiza são os festivais gastronômicos, né? Tivemos no meio do ano o Festival de Inverno e agora, tradicionalmente, acontece o Petrópolis Gourmet nesse período agora, entre outubro e novembro. Esse ano a gente está com um projeto de um formato diferente, até por conta do momento, né, de trazer o Petrópolis Gourmet para a rua, né? A característica de trazer o chefe para
elaborar o prato na rua, né, para sair do restaurante, né, como sempre foi nos anos anteriores. Normalmente o festival sempre existiu para divulgar os restaurantes de modo geral, né? Então, as edições anteriores, o visitante, né, ele vai até o restaurante para estar degustando o prato. E a ideia é fazer o inverso, né? A gente trazer a gastronomia para a rua num formato mais aberto mesmo, né? Digamos um formato mais democrático. Esse trazer para a rua seria o quê? Aqueles que já participam ou outros? Inserir outros no festival? Sim, outros também, né? Logicamente a gente prioriza, né, as empresas que já fazem parte do Petrópolis Convention, né, que tradicionalmente já estão inseridas, né, mas é aberta a outros participantes também dentro desse segmento da gastronomia, né, da parte de bebidas, né, que a gente também é muito forte aqui em Petrópolis, e a gente quer também abrir para outros participantes também. E já tem esse local da rua ou vai ser em vários pontos da cidade? A princípio, né, por conta do momento, né, a gente também, né, tem que haver essa preocupação, né, a vontade obviamente era se expandir pela cidade, mas esse ano, nessa edição, o projeto é a gente trazer para Itaipava, né, trazer para o distrito, até por conta da tradição, da gastronomia daqui da região. Então, a princípio, no projeto é que aconteça em Itaipava. Em alguns pontos, né, a gente ainda está estudando a viabilidade, né, se vai ser possível ou não, mas possivelmente, né, o parque de exposição vai ser contemplado, talvez um shopping ou outro, a gente ainda está estudando ainda os locais certos, porque depende também de aprovações por conta do momento, né? Bem, antes da gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta, não sei se ele vai poder responder ou se ainda é mistério, mas vamos lá. Natal aqui em Itaipava. Pois é. A gente está aí na expectativa, né, com o apoio. Ontem, inclusive, nós estivemos participando de uma reunião em conjunto com a Secretaria de Turismo, né, que eles estão empenhados em trazer, em contemplar aqui os distritos, né, tanto Itaipava como os demais, aqui a região em torno, né, que a gente está muito feliz, tomara que aconteça, né, e a ideia também do Petrópolis Gourmet, então a gente aproveitar essa oportunidade de inserir também o Petrópolis Gourmet numa edição especial de Natal. Esse ano, então, a gente consegue juntar as duas atividades, né? Obrigada, Miller. Parabéns pelo trabalho do Petrópolis Convention Visit Bureau, que afinal esse é o objetivo, né? Fomentar o turismo, cuidar de toda a região. E, Tassiana, se der, a gente já volta de outro ponto, com outras novidades aqui de Itaipava, senão a gente se encontra amanhã. Até lá, com você. Obrigada pelas informações, Beth. A Defesa Civil informou hoje que uma frente fria chegou em Petrópolis e as pancadas de chuva voltam a ser mais frequentes à tarde e à noite. A frente fria promete trazer chuva acompanhada de raios e ventos fortes que podem provocar quedas de árvores e destelhamentos em Petrópolis. De acordo com o alerta da Defesa Civil, a ocorrência de ventos fortes e temporais perde intensidade a partir da madrugada de quinta-feira. Hoje, as pancadas de chuva mais concentradas estão previstas para acontecer nos distritos de Pedro do Rio e da Posse. As equipes do órgão estão monitorando as condições do tempo e os alertas serão emitidos conforme a necessidade. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o telefone 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. E olha, não é só em Petrópolis que o clima anda inconstante, não. Lá em Três Rios, hoje choveu até granizo. E os telespectadores não perderam tempo e enviaram pra gente algumas imagens. Olha só. A pedra é muito grande. E você vai ver depois do intervalo. Governador Cláudio Castro recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19. Nova Friburgo abre processo seletivo para a contratação de profissionais para atuarem na saúde mental. Ministério da Saúde aumenta a vacinação de reforço para idosos acima de 60 anos. Semana Nacional do Trânsito reforça a importância da segurança. O TVC News volta em instantes. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar.
Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Chegou o Residencial Clube único em Petrópolis. Aqui você vai se sentir de férias a vida inteira. Um clube completo com mais de 10 opções de lazer. Aconchego Residência e Clube. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda a partir de R$ 230 mil e subsídio de até R$ 29 mil. Preparamos um estande com um apartamento decorado para visitação imperdível. Cadastre-se e não perca essa oportunidade. O governador Cláudio Castro recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e incentivou a população a completar o processo de imunização. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira, no quartel do 17º Grupamento de Bombeiros Militar, em Copacabana. Acompanhado da primeira-dama, Analine Castro, ele convocou a população a completar o processo de imunização. Os que ainda não tomaram a primeira dose, que procurem as repescagens para tomar a primeira dose. Somos quase 12 milhões de fluminenses vacinados de primeira dose e quase 7 milhões de fluminenses de segunda dose. Então, pedir que quem ainda não foi tomar a segunda dose, que vá. É muito importante que toda a nossa população se vacine com as 2 doses para que nós possamos vencer de uma vez por todas esse vírus tão traiçoeiro. Nós já distribuímos quase 25 milhões de doses para os municípios. Então, acho que é isso mesmo, a vacinação tem que continuar, temos que imunizar todo mundo para que a gente possa ter um fim de ano tranquilo e voltar à vida o mais rápido possível, com a pandemia totalmente controlada. E a jornalista Beth de Oliveira aproveitou também para visitar o ponto de vacinação do Parque Municipal no distrito de Itaipava, em Petrópolis, para ver como está o esquema de imunização por lá. Olá, Tassiana. A gente tem acompanhado aqui no TVC News todos os dias a vacinação em Petrópolis. Hoje, específico, nós estamos em Itaipava, dentro aqui do Parque Municipal de Petrópolis. Vou conversar com a Beatriz Marchiori Machado, ela é enfermeira, vai passar para a gente o funcionamento, porque, olha, como vocês podem acompanhar aí na tela, tem 3 pontos. Beatriz, são 3 pontos diferentes para o pessoal saber qual grupo está atendendo, por que tem essa divisão. Aqui é dividido em Itaipava 1 e 2, na verdade são 2 pontos de vacina, um aqui e o outro lá. Lá é responsável para fazer a vacinação dos adolescentes, a partir de 13 anos, mas vai até os 12 e começa o cadastro hoje. Aqui no Itaipava 1, a gente faz vacinação acima de 18 anos, que ainda pode se cadastrar normalmente, segunda dose e terceira dose dos idosos, tá? A terceira dose dos idosos tem que ser 6 meses depois da segunda dose, a partir dos 70 anos que a gente está fazendo. E, inclusive, lá no 2 faz terceira dose dos imunossuprimidos, que precisa de cadastro na internet de qualquer idade, 28 dias após a segunda dose e trazer o laudo dizendo a comorbidade que tem de imunossupressão. Tá bom? Tá ótimo, tá bem explicada. Só uma dúvida assim que eu tenho aqui, e em casa a gente está mostrando, quando eu te falei 3, para não confundir o pessoal, é que eu estou vendo 3 pontos assim. Não, é que ali a gente faz a triagem para trazer para vacinação para cá. Lá também eles têm 2 tendas, uma para triagem e outra para vacinação. Qual o horário de funcionamento e quais os dias para as pessoas procurarem? Segunda a sábado, de 9 às 4. Então, quem se cadastrou é só vir procurar no horário. E tem pessoas que vêm direto? Antigamente tinha muitas pessoas, os mais idosos, tinham uma certa dificuldade para cadastrar, mas a gente sempre ajudava. Mas os mais jovens sempre estão cadastrados, sempre aparecem um ou outro para tirar dúvida, a gente tira dúvida e sempre se cadastram. Obrigada, Beatriz. Olha, muito esclarecedor. Além de enfermeira, se comunica super bem, gente. Ficou claro, não tem dúvida. Então, sabe, tem que fazer o cadastro. E Petrópolis virou referência em todo o estado do Rio de Janeiro com a história do cadastro, que no início foi muito criticado e agora todo mundo copiando, porque assim não tem fila, não tem aglomeração e todo mundo é atendido na hora e bem atendido pelo que a gente está vendo aqui. Tassiana, é com você.
Obrigada por mais essas informações, Beth. O Ministério da Saúde aumentou a vacinação de reforço para idosos acima de 60 anos. Mas, segundo a pasta, os estados serão responsáveis por decidirem quando irão começar a aplicar a dose de reforço para esta faixa etária. Confira na reportagem de Flávio Macedo. Para atingir o maior número de pessoas vacinadas, o Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar a vacinação com a dose de reforço para idosos acima de 60 anos. O ministro Marcelo Queiroga atrela isso a estratégias tomadas pelo governo. Graças à estratégia diversificada que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas, é possível hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina. Além dos idosos com mais de 70 anos, os profissionais de saúde, que já foram anunciados como contemplados com o reforço. Agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. Agora, os números da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 15 mil casos e o número de mortes ficou em 793. Já a taxa de letalidade do país está em 2,78%. O estado de São Paulo lidera com um indicador de 3,42%. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo publicou na terça-feira mais um processo seletivo para a contratação de profissionais. Desta vez, eles irão atuar na área da saúde mental do município. As contratações serão feitas para a Clínica Santa Lúcia, que está em processo de desinstitucionalização para compor a rede dos servidores que trabalham nos leitos psiquiátricos do Hospital Raul Sertã, para os centros de atenção psicossocial e também para as residências terapêuticas, pois há previsão de inauguração de ao menos uma delas até o fim deste ano. Com a convocação deste grupo, a intenção da Gerência de Saúde Mental é transformar o CAPS 2 em CAPS 3 até novembro. Assim, a Prefeitura de Nova Friburgo poderá oferecer atendimento 24 horas aos pacientes e inaugurar a primeira residência terapêutica da cidade. Ao todo, 147 profissionais serão convocados, sendo que dentre eles haverá candidatos deste processo seletivo e também aqueles que participaram dos últimos e ainda não foram chamados. No edital estão presentes as funções de auxiliar administrativo, cozinheiro, copeiro, médico clínico, entre outros. A entrega da documentação deve ser feita presencialmente entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, na antiga sede do Conselho Tutelar, na rua José Tessarolo Santos, número 70, no Paissandu. A lista definitiva com o resultado do processo será divulgada no dia 22 de outubro. A Semana Nacional do Trânsito, realizada anualmente, tem como objetivo reforçar a importância da segurança no trânsito. Olha só. Neste período, a Operação Lei Seca realizou ações de educação e fiscalização, sempre com a finalidade de salvar vidas e reforçar para a população a mensagem de nunca dirigir depois de beber. Nas blitzes de fiscalização desta semana, 5.179 motoristas foram abordados. Destes, 761 dirigiam sob efeito de álcool, o que representa 14,7% do total de abordados. As 62 ações foram realizadas em todo o estado do Rio de Janeiro, de dia e à noite, para evitar acidentes de trânsito provocados pela mistura perigosa do álcool e direção. A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, realizaram no último domingo as eleições para os conselheiros tutelares suplentes do município. A votação foi realizada no Colégio Municipal Walter Franklin e contou com a participação de 570 eleitores. Os votos foram apurados na presença da promotora Daniela Regiane Câmara, da secretária da Promotoria da Infância e Juventude, Renata Almeida, do secretário de Assistência Social, Pedro Brasil, e dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Confira o resultado das eleições. Primeiro lugar, Luana Galvão, 261 votos. Segundo lugar, Ângela Inês, 83 votos. Terceiro lugar, Josi, 83 votos. Quarto lugar, Natália Malavasi, 80 votos. E em quinto lugar, Júlio, 63 votos.
O critério de desempate entre os candidatos com o mesmo número de votos foi o maior tempo de experiência em atividades na área da criança e do adolescente. E você vai ver depois do intervalo. Quase 3.500 pessoas são imunizadas contra a Covid-19 na terça-feira em Petrópolis. Prefeitura de Teresópolis aplicará a dose de reforço contra a Covid-19 para idosos de 82 e 83 anos na quinta-feira. Primeira etapa do trabalho arqueológico de escavação é concluída no Palácio de Cristal. Três Rios promove 14ª Conferência Municipal de Saúde. Rio de Janeiro invade Brasil com ação de promoção turística. O TBC News volta já. Chegou o Residencial Clube único em Petrópolis. Aqui você vai se sentir de férias a vida inteira. Um clube completo com mais de 10 opções de lazer. Aconchego Residência e Clube. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda a partir de R$230 mil e subsídio de até R$29 mil. Preparamos um estande com um apartamento decorado para visitação imperdível. Cadastre-se e não perca essa oportunidade. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A imunização contra a Covid-19 continua em Petrópolis. Na quarta-feira, quase 3.500 pessoas foram vacinadas no município. Enquanto isso, a taxa de ocupação de leitos e as mortes continuam caindo. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 no Sistema Único de Saúde estava na terça-feira em 26,67% em leitos clínicos e em 28,79% em UTIs, levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados. São 107 pacientes internados, sendo 49 em UTIs e 58 em leitos clínicos. Mais 2 óbitos foram inseridos na base de dados do município e, com isso, Petrópolis já tem confirmadas 1.514 mortes provocadas pela doença. Ao longo de terça-feira, as equipes de enfermagem, sob coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência à vacinação contra a Covid-19. Durante todo o dia, 3.452 pessoas foram vacinadas na cidade. Até o momento, 226.825 pessoas receberam a primeira dose, 128.450 receberam a segunda dose, 6.805 receberam a dose única e 1.780 idosos institucionalizados maiores de 70 anos, idosos com mais de 80 anos e pacientes imunossuprimidos receberam a dose de reforço do imunizante. A vacinação contra a Covid-19 segue em 13 pontos distribuídos nos 5 distritos de Petrópolis. Em caso de dúvidas, é possível utilizar o WhatsApp da Saúde, que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número 24 99200 1428. A Prefeitura de Teresópolis vai aplicar amanhã, dia 30, a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos de 82 e 83 anos de idade. O atendimento da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos com 82 e 83 anos de idade acontece das 9 horas da manhã às 3 da tarde, com um total de 1.500 doses reservadas. A distribuição será da seguinte forma: 1.000 doses na Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, que fica na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca, 300 doses em Bom Sucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde, e 200 doses em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde. A aplicação ocorre mediante a apresentação do comprovante de vacinação das 2 doses em Teresópolis há 6 meses e o documento oficial com foto. Também nesta data será realizada a repescagem da primeira dose do imunizante para todas as idades já atendidas anteriormente. O atendimento acontece
das 9 horas da manhã às 3 da tarde nos mesmos locais. Para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, será necessário apresentar os documentos de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência em Teresópolis. Ainda na quinta-feira, segue a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid para quem possui esta data indicada no cartão de vacinação ou está com o período vencido. A Liga Petropolitana de Desportos definiu a data de início do Campeonato Municipal de Handebol de 2021. No dia 17 de outubro, começam as disputas na competição, que vai contar com 5 equipes no masculino e 3 no feminino. No masculino, as equipes se enfrentaram na fase classificatória em turno único. Os confrontos das semifinais serão entre o primeiro colocado contra o quarto e o segundo contra o time na terceira posição, sem nenhuma vantagem do resultado. Em caso de empate, a vaga na final será decidida em chutes de 7 metros, da mesma forma que a decisão do título. Já pelo feminino, os jogos serão realizados em turno e retorno. As 2 equipes com a melhor pontuação decidem o título em partida única, sem vantagem do empate. O Esporte Clube Correias defende o título do Campeonato Municipal de Handebol no masculino e no feminino, já que foi campeão em 2019 nas 2 categorias. Desde maio, mais de 2.000 peças arqueológicas já foram encontradas durante as escavações no Palácio de Cristal em Petrópolis. Entre elas, pedaços de louças inglesas usadas pela elite do século XIX. O palácio está fechado para reforma desde 2019. Terminou na terça-feira a primeira parte da análise dos 324 metros de trincheiras no aterro que compõe o Jardim do Palácio Imperial. O trabalho teve início em maio e já resultou em mais de 2.000 peças encontradas, entre elas pedaços de louças inglesas usadas pela elite do século XIX de stoneware, uma cerâmica que vinha da Alemanha, Bélgica e Holanda. Faianças mais brutas, ferraduras, vidros que podem ser originais do palácio e até um cachimbo de porcelana. Finalizada esta primeira parte, agora as escavações acontecem no principal acesso ao palácio. Por isso foi traçada a demarcação para uma nova trincheira. Ela tem 1 metro de largura, 1,5 metros de profundidade e 25 metros de comprimento. As escavações arqueológicas ao redor do palácio, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e que foi inaugurado em 1884 pela Princesa Isabel, têm trazido à tona fragmentos do passado. Segundo os arqueólogos que atuam no local, é possível, inclusive, que alguns fragmentos sejam do século XVIII. Tudo que foi recolhido no Jardim do Palácio de Cristal até o momento vai passar por análise em um laboratório em Mendes, no sul fluminense. As análises ajudarão a contar o passado de cada peça, podendo dizer, inclusive, se há possibilidade de que algumas delas tenham pertencido à família imperial. Nesta terça-feira, Três Rios promoveu a 14ª Conferência Municipal de Saúde com o tema Necessidades de Saúde da População em Tempos de Pandemia. O evento foi realizado no auditório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e teve a presença de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. A 14ª Conferência de Saúde de Três Rios colocou em discussão os 4 principais eixos de saúde no município. Eixo 1, atenção primária em saúde. Eixo 2, vigilância em saúde. Eixo 3, rede, urgência e emergência. E eixo 4, atenção especializada. As resoluções apresentadas na ocasião e aprovadas pelos delegados presentes, respectivamente, já estão de posse do Conselho Municipal de Saúde. O Rio de Janeiro invadiu o Brasil com uma ação de promoção turística promovida pela Secretaria de Estado de Turismo em parceria com a FEComércio. Ela é direcionada aos principais mercados emissores de visitantes para o estado. No Dia Mundial do Turismo, a Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de Turismo do Rio de Janeiro, a Turisrio, anunciaram o calendário da ação promocional do Rio de Janeiro direcionada às unidades federativas que são as maiores emissoras de turistas para o estado. O projeto Rio Continua Lindo e Perto, realizado pela Setur RJ em parceria com a FEComércio, a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, o Grupo Multiplan e a Aliança Sonai, tem como objetivo promover os atrativos turísticos do Rio de Janeiro e movimentar a vinda de turistas para o verão de 2022. A campanha vai percorrer a capital do Rio, São Paulo,
capital, e também Campinas e Ribeirão Preto, Minas Gerais em Belo Horizonte, Distrito Federal em Brasília e Goiás em Goiânia. E tem 4 pilares: stand em shoppings, encontro comercial, Ria de Vocês, show temático e campanha publicitária. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, será realizado apenas o show concomitante a Festures. Segundo Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo, a intenção é promover a retomada do turismo no cenário de avanço da vacinação, aproveitando a proximidade das férias e do verão. Abre aspas. Milhares de pessoas passam diariamente pelos grandes shoppings. Eles oferecem o local ideal para uma ação promocional maciça. O final do ano se aproxima e, nesse período, a busca por destinos para viajar aumenta. Nosso foco atualmente é neste público nacional. O Rio de Janeiro tem uma enorme diversidade turística e, com certeza, está pronto para receber os visitantes, cumprindo todas as normas sanitárias vigentes, fecha aspas, disse o secretário. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o TVC News traz para você. TVC, 20 anos com você.